Olá, eu sou a professora Tatiana Rodrigues, vou corrigir com você um simulado com base na banca Consulplan para o concurso do TRF. Então, vamos lá. Noções, Cecília Meirelles. Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. Cada lâmina arrisca um olhar e investiga o elemento que a atinge. Mas nesta aventura do sonho exposto à correnteza, só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Virei-me sobre minha própria existência e contemplei-a. Minha virtude era esta errância por mares contraditórios e este abandono para além da felicidade e da beleza. Oh meu Deus, isto é minha alma. Qualquer coisa que flutua sobre este corpo efêmero e precário, como o vento largo do oceano, sobre a areia passiva e inúmera. Então aqui, olha lá. Entre mim e mim, há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos, né? Ela está falando dela mesma, da alma dela e tudo mais. Ela fala que existe uma contradição, né? São mares contraditórios. Ela está falando os momentos que ela errou na vida, né? Errância por mares contraditórios, este abandono para além da felicidade e da beleza. Aí ela diz, essa é minha alma, ela flutua sobre este corpo efêmero, né? Porque, afinal de contas, o que é efêmero? É aquilo que acaba, que é breve, né? Que é curta, que é a vida, né? Da mesma forma como, olha o como comparativo aqui. A comparação, ela faz comparação com dois elementos, né? Como o vento largo do oceano sobre a areia. O que é sobre? É acima de, né? Então, a alma dela é qualquer coisa que flutua sobre o corpo dela, que é um corpo que vai se acabar brevemente, né? Uma vida curta. Da mesma forma como o vento largo do oceano sobre a areia passiva e inúmera. A areia passiva porque ela recebe aquele vento, né? Inúmera porque é muita areia, né? A quantidade é muito grande. Agora o vento não. O vento é passageiro. O vento é tão efêmero quanto a alma dela, né? Muito bonito esse final. Nós finalizamos esse texto com uma comparação. Vejo aqui a ideia de contradição, né? A própria palavra está escrita aqui. Enfim, continuando essa ideia. Questão número 1. Após a leitura do texto, entende-se que a vida é considerada efêmera. Então, ela é considerada breve. Justamente, nosso gabarito é a letra A. Questão número 2. O último verso se baseia em uma, já respondi, comparação. Só que comparação não está nas alternativas. É você, então é símile, fique tranquilo. Símile é sinônimo de comparação. Tanto que daí vem o similar, né? Então, gabarito, letra D. O que é a metonímia? A metonímia é uma troca. Eu troco uma coisa pela outra. É o que acontece. Por exemplo, quando você diz que leu Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, nem seria possível, né? Porque ele já se foi, já faz tempo. Mas, de qualquer forma, você não lê a pessoa. O que você lê foi o que ela escreveu. Então, você lê a obra de Machado de Assis. Isso é uma troca, né? Metonímia. Catacrese, você utiliza para denominar alguma coisa. Só que você não sabe o nome daquilo ali. Ou não lembra, ou não existe mesmo. Que é o que acontece com o pé da cadeira, com o bico do bule, com a asa da xícara, né? Sabe que a asa da xícara, na verdade, tem um nome, é alça. Só que nós não chamamos de alça, né? Nós temos o hábito de chamar de asa. Porque a gente faz uma adaptação que é algo parecido, que está na ponta do pássaro. A gente adapta isso para a xícara. Então, de fato, aí isso seria uma catacrese. Sinestesia é uma mistura de sentidos. Você geralmente mistura os seus 5 sentidos. O tato, o paladar, o olfato. Eu falo assim, Joscleia
tem uma fala doce. Veja que a fala de Joscléia é algo que eu reconheço pela minha audição. E o doce eu reconheço pelo paladar. Então houve uma mistura de sentidos. O nome disso é sinestesia. A símile é a comparação, que é exatamente como o texto finaliza. Então aqui, questão número 3. Marca a alternativa em que a semântica do conectivo está incorreta. Veja que incorreta é errada. Ele diz que há sobre verso 10 é a posição superior, o pôr do 7 é causa, o só do 5 é modo. Eu vou escrever isso aqui no cantinho e vou voltar lá. Então, vamos lá. É o sobre da linha 10, posição superior. É o que ele diz na letra A. Na letra B, o pôr da linha 7, causa. Na letra C, o só do verso 5, modo. E a letra D, diz a palavra D do verso 2, dizendo que é uma semântica de instrumento. Ele quer a errada. Então, voltando ao texto, vamos lá, eu preciso do verso número 10. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qualquer coisa que flutua sobre este corpo, exatamente aquele que nós já havíamos comentado, sobre é justamente uma posição superior. Então está certinha a letra A. Letra B é o pôr do 7. Então 10, 9, 8, 7. Esse aqui. Minha virtude era esta errância por males contraditórios. Ou seja, né? Passando por ali, por este lugar, né? Posso até, ou por essa direção, posso até pensar isso, mas não é uma semântica de causa, de dizer por causa disso. Não é por causa dos males contraditórios que aconteceu essa virtude. Nada a ver, né? Não existe esse sentido. Na verdade, é como se ela navegasse por ali, por mares. É igual andar pela rua, né? Então, de fato, ela está equivocada. A C diz só verso 5. Então, aqui são 7, 6, 5. Só recolho o gosto infinito das respostas que não se encontram. Só recolho, somente recolho, né? Se o só pode ser trocado por sozinho, ele é adjetivo. Se ele pode ser trocado por somente, ele é um advérbio e não tenha dúvida, de modo. Então, a semântica é de modo mesmo. Letra D, ele fala do verso número 2. Vou ler desde o início do 1. Entre mim e mim há vastidões bastantes para a navegação dos meus desejos afligidos. Descem pela água minhas naves revestidas de espelhos. Concorda que os espelhos são utilizados para revestir essa nave? E aquilo que eu utilizo ou vai ter uma semântica de meio ou vai ter uma semântica de instrumento, né? Se for meio de transporte ou meio de comunicação, a gente opta por marcar meio. O que sobra, a gente opta por marcar instrumento. Mas a gramática moderna considera meio e instrumento como sendo a mesma coisa. Então é aquilo. Se eu não tivesse a opção instrumento, aparecesse escrito meio, eu daria como certo da mesma forma. Tudo bem? Então aqui ele quer errada, né? Vou voltar à questão antes de apagar. Ele quer incorreta. Nós vimos que a letra B, causa, não funcionava para aquele contexto. O nosso gabarito é justamente a letra B. É a errada. Então, está aí. Questão número 4. Força, hein? É para fazer. Alternativa em que se confere correta função para o texto, para o termo destacado é qualquer coisa que flutua. Esse que aí, ele está evitando a repetição da palavra coisa. Ou se você quiser carregar o qualquer coisa, problema nenhum. O que eu vou fazer? Vou botar aqui a palavra coisa no lugar do que, né? Funciona? Uma coisa que flutua. Evitar a repetição. Se eu colocar coisa no lugar do que, vai ficar a coisa, flutua sobre este corpo.
funciona como sujeito, vou guardar. Tatiana, eu posso cortar? Dizer qualquer coisa flutua sobre escopo efêmero e precário, aí seria uma partícula expletiva. Veja, nós estamos num contexto de poema. No poema nós temos ideias subentendidas, muitas vezes verbos subentendidos. Enfim, eu vou guardar. Eu posso ter esse que como expletivo, algo que pode ser retirado, ou eu posso ter esse que como pronome relativo, funcionando como sujeito sim, que é exatamente o que faz o termo anterior, né, escrito no lugar dele. Então eu guardo essa alternativa. Letra B. Oh meu Deus, isto é a minha alma. Olha só, ela está falando diretamente com Deus. Oh meu Deus, fulano, isto é minha alma. É como se eu dissesse, Josclei, isso é minha bolsa. Estou falando diretamente com ele, vou usar uma vírgula. Isso não é aposto, não. O aposto ele serve para esclarecer termos na frase, não é isso que acontece. Aqui eu invoco este ser e quem faz isso é o vocativo. Pode ter certeza de que essa está errada. C. Como o vento largo do oceano sobre a areia passiva. Olha só, não é qualquer areia, é aquela que é passiva. Estou especificando de qual areia estou falando. Quem faz isso nesta vida é o adjetivo. E esse adjetivo se referindo à areia, que é um substantivo concreto, com certeza é na sintaxe o que a gente chama de adjunto adnominal. Lembrando que complemento nominal não se relaciona com substantivo concreto, só se relaciona com substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Não é o caso. D. Mas nesta aventura do sonho exposto à correnteza, vamos lá. Quem é que é exposto, né? O que é exposto a algo. Se o que é exposto a, pode ter certeza de que esse a foi exigido por quem? Exposto. Agora, esse exposto é verbo? Não é não. Esse exposto aqui é um adjetivo. De quem? De sonho. Não é qualquer sonho, substantivo. É aquele que é exposto, né? Se esse cara aqui, se ele fosse verbo, o verbo não seria exposto, né? Seria o sonho expõe. Não é o caso. Então, olha só, eu tenho uma preposição sendo exigida. E quando uma preposição é exigida, nós estamos diante da regência. Só que essa preposição é exigida por uma palavra que não é verbo. Então, é regência nominal. Se ela fosse exigida por uma palavra sendo verbo, seria uma regência verbal. Vou passar para cá. Ocorre que a regência nominal vai iniciar necessariamente um cara chamado complemento nominal. O que eu estou querendo dizer para você? Existem dois complementos na língua portuguesa, o complemento verbal e o complemento nominal. Mas o complemento verbal se divide em dois, o objeto direto e o objeto indireto. Só que como eles são complementos verbais, eles têm que completar um verbo. O complemento nominal, ele sempre vai ter preposição. Se essa preposição for exigida pela regência de uma palavra que não seja verbo, pode ter certeza de que há o início de um complemento nominal aqui. Por exemplo, quem tem medo de. Olha que a preposição de foi exigida. Por qual palavra? Medo. Medo é verbo? Não. Então a regência é nominal. Logo, necessariamente, essa preposição iniciará um complemento nominal, sem dúvida. Quem é apaixonado por. A Joscleia é apaixonada por Josclei. Se quem é apaixonado por, esse por é exigido por apaixonado. Apaixonado não é verbo, é adjetivo. Então, inicia um complemento nominal, necessariamente, já que a regência é nominal. Ai, Tatiana, eu confundo complemento nominal com adjunta de nominal. Ok, mas coloque uma coisa na sua mente,
que muitas vezes em prova, na maioria das vezes, acredito eu, o complemento nominal se confunda muito mais com o objeto indireto do que com a adjunta de nominal. Eles são muito parecidos. Então, bote o seguinte na cabeça a partir de agora. Se uma preposição for exigida por uma palavra que não seja verbo, essa preposição inicia a regência nominal. E a regência nominal inicia um complemento nominal. Ponto. Objeto indireto só completa verbo, porque ele é um complemento verbal. E mais, a adjunta de nominal não tem preposição exigida pela regência. Então, se a preposição for exigida, só pode ser complemento, jamais será adjunto. Então, eu nem penso nele, bem? Então, aqui, essa está errada também, veja. Então, é aquilo, você não vai pensar em expletivo na letra A, concorda? Então, você vai marcar justamente a letra A aqui, ele quer uma função correta. Veja, existe uma distância entre você saber a matéria e você saber fazer prova. Estou ensinando você a fazer prova, tudo bem? Vou apagar aqui. Seguindo o nosso gabarito é justamente a letra A. Questão 5, nossa questão de redação oficial. Acredito que ela venha e acredito que será a questão 5. Assinale a alternativa em que apareça o pronome de tratamento adequado à autoridade. Esse acento grave aqui tem que estar para a esquerda, tudo bem? Conserte aí para você. É adequado à autoridade em questão. Vossa Excelência não é para reitores, não. Reitor, o pronome de tratamento dele é Vossa Magnificência. Tá? Vou escrever aqui para você. Nada de Vossa Excelência. Esse cara é Vossa Magnificência. Aí, Vossa Magnificência é o juiz de direito? Não, o juiz de direito é Vossa Excelência. E Vossa Senhoria, ministro de Estado? Não, olha só, Vossa Senhoria. Coitado Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria é um pronome de tratamento utilizado assim para quem não é nada na administração pública, né? É aquele tadinho, né? Sou eu na administração pública, você na administração pública, início de carreira, né? Então, nós, na administração pública, todos nós que nos chamaríamos no dia a dia por você, dentro de um documento oficial, nós nos tornamos de Vossa Senhoria, apenas porque é um tratamento mais cerimonioso, né? O você é um pronome de tratamento que versa mais intimidade no contexto. E intimidade não é bom, porque o texto oficial tem que ser formal e não informal, né? Enfim, então, Vossa Senhoria, ministro de Estado, ele é um top de linha, ele é uma autoridade, então esse cara aqui é Vossa Excelência. Tatiana, quem mais é Vossa Excelência nesta vida? Juiz de Direito, desembargador, ministro de Estado, governador, presidente da República, vice-presidente, ministro do STF, ministro do STJ, deputados, senadores, a galera de posição superior nas Forças Armadas, um almirante, um brigadeiro, enfim, essa galera toda aí é Vossa Excelência, inclusive aí os governadores. Por isso que o nosso gabarito é justamente a letra D. Eles adoram em prova fazer isso, dizer que o reitor é Vossa Excelência, não é. O reitor é Vossa Magnificência. Então, o gabarito da questão número 5 é a letra D de dado. Finalizamos o nosso simulado. Eu espero que você tenha aproveitado, que você revise esse vídeo, que você faça mais vezes e que, de fato, treine questões de concursos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!